Desconstruindo o mal. Por que o bem e o mal não existem? Respondendo aos maiores questionamentos e críticas sobre a inexistência do bem e do mal. Prepare-se para mudar sua visão de realidade. Saudações, pessoal. Max Lucifer aqui mais uma vez, trazendo luz sobre questões que mexem com nossas crenças mais profundas. No vídeo anterior, eu apresentei a ideia de que o bem e o mal não existem, que tudo é uma questão de perspectiva. Como esperado, isso gerou uma série de questionamentos e discordâncias, o que é ótimo. Hoje eu vou responder a algumas das principais objeções que apareceram nos comentários. Muita gente trouxe exemplos fortes para rebater essa visão, como assassinato, dor e até tragédias como o Holocausto. Então, vamos analisar juntos esses pontos de vista e ver se, de fato, eles provam a existência do bem e do mal, ou se, no fundo, eles também são questões de perspectiva. Se você ainda não está preparado para essa mudança de paradigma, talvez seja melhor parar por aqui. Mas se você é corajoso o suficiente para questionar tudo, fica comigo até o fim. Vamos nessa. Se o mal não existe, então como você explica o assassinato? Matar uma pessoa não é uma ação puramente má? A questão aqui é simples. A morte por si só não carrega moralidade. O que faz algo ser considerado bom ou mal é a interpretação da sociedade, da cultura, da época em que vivemos. Vamos voltar no tempo. Em culturas antigas, como os astecas, o sacrifício humano era visto como um bem necessário para apaziguar os deuses e garantir a sobrevivência da comunidade. Para eles, matar alguém em nome de um deus era um ato de bem, algo sagrado. Agora, se você transporta essa mesma ação para a nossa sociedade moderna, onde a vida individual é valorizada acima de tudo, o assassinato é visto como o pior dos males. O ponto é, o ato de matar não é bom ou mal em si. É a perspectiva do observador que cria essa noção. Se a dor e o sofrimento não são maus, então o que são? Como você explica a dor física ou emocional como algo que não é mal? Dor e sofrimento são experiências humanas. Elas existem sim, mas associar essas experiências ao mal é uma construção mental. A dor, muitas vezes, é essencial para o crescimento. O sofrimento emocional, por exemplo, nos ensina resiliência, paciência e pode até nos levar a enxergar a vida de uma nova maneira. Sem dor, não existe evolução. Um atleta passa por dores intensas para alcançar a excelência, e esse sacrifício é visto como bom na perspectiva do desenvolvimento físico. Da mesma forma, o sofrimento de uma perda pode mais tarde trazer sabedoria. Portanto, a dor não é boa ou má, ela simplesmente é, e o significado que damos a ela depende da nossa perspectiva. O estupro não é algo evidentemente maligno? Como você pode dizer que uma ação tão horrível pode ser vista de outra perspectiva? Estupro é um ato hediondo, não há dúvida quanto a isso. Mas aqui, mais uma vez, estamos lidando com a questão de perspectiva. O estupro é visto como mal na maioria das sociedades, porque ele fere os valores de consentimento e respeito à autonomia do outro. Porém, em algumas sociedades, ou em tempos antigos, certas formas de violência sexual eram normalizadas ou até justificadas por questões de poder e controle. Isso não significa que esses atos não sejam atrozes, mas demonstra que o mal que associamos a eles é construído culturalmente. A ação em si é terrível, mas é o julgamento da sociedade que o define como mal. Não estamos defendendo o ato, mas sim destacando que até esse julgamento depende do contexto cultural. E o Holocausto? Como você pode dizer que algo tão devastador e cruel é uma questão de perspectiva? O Holocausto é um dos eventos mais trágicos da história humana, e é compreensível que ele seja considerado o ápice do mal. Mas mais uma vez estamos falando de perspectiva. Para as vítimas e o mundo em geral, o Holocausto foi uma catástrofe de proporções inimagináveis. No entanto, para os perpetradores, na mente deturpada do regime nazista, eles acreditavam que estavam criando um bem maior para a sua nação, eliminando aqueles que consideravam impuros. Isso não justifica o ato, mas mostra que até os piores crimes da história podem ser justificados por quem os comete sob uma ótica distorcida. A realidade é que o julgamento do bem e do mal sempre dependerá do lado em que você está. Se não existe o bem e o mal, então por que existem leis e punições? Elas não são baseadas em distinguir o que é certo e o que é errado. Leis e punições são mecanismos criados pelas sociedades
para manter a ordem e proteger os interesses coletivos. Elas refletem a moral de um grupo em um determinado tempo e lugar. O que é considerado crime hoje, como o uso de certas drogas, pode ter sido perfeitamente aceitável em outra época ou cultura. Leis são baseadas na percepção do que é correto e incorreto de acordo com os valores daquela sociedade, e não em verdades absolutas. Se fossem verdades universais, as leis não mudariam com o tempo ou entre diferentes nações. Portanto, elas também são construções relativas, baseadas em uma visão específica de bem e mal. E as guerras? Milhões de vidas são destruídas por pura ganância e violência. Como isso não pode ser considerado mal? Guerras são outro exemplo claro de como o bem e o mal são relativos. Para o lado que vence, a guerra é justificada como um meio de alcançar a paz ou proteger seu povo. O inimigo, por sua vez, é retratado como maligno, o causador do conflito. Mas se você olhar a guerra de um ponto de vista neutro, verá que ambas as partes acreditam estar lutando por uma causa justa. Os vencedores escrevem a história e determinam o que foi bom ou mal. No fundo, a guerra não é nem boa nem má. Ela é um resultado da natureza humana e de conflitos de interesses. Como explicar o sofrimento de crianças inocentes que nascem em condições de extrema pobreza ou com doenças incuráveis? Isso não é uma prova clara da existência do mal? O sofrimento de crianças inocentes é, sem dúvida, algo difícil de aceitar. Mas isso se deve, em grande parte, ao nosso desejo humano de ver o mundo como um lugar justo. O sofrimento não é, por si só, uma prova da existência do mal, mas sim uma parte da realidade da vida. As crianças que sofrem em condições difíceis estão vivendo experiências que nós, de fora, interpretamos como injustas ou más, mas, novamente, isso é uma questão de perspectiva. O sofrimento faz parte da existência, mas não é uma entidade maligna. É apenas uma das muitas realidades que compõem a vida. Se não existe mal, então os atos de terrorismo que visam apenas destruir e matar são o quê? Como você explica o sofrimento causado? Os atos de terrorismo são um exemplo clássico de como o mal é uma construção mental. Para as vítimas, o terrorismo é um ataque direto à sua liberdade e à sua vida, e isso é visto como puro mal. No entanto, os terroristas, por mais deturpado que seja o pensamento deles, acreditam que estão lutando por uma causa maior, seja política ou religiosa. Eles veem suas ações como um bem para seus ideais. Isso não significa que o ato é correto, mas mostra como a perspectiva de quem age também determina o julgamento. Terrorismo, no final, é uma questão de ponto de vista. Se o mal não existe, por que temos uma noção tão forte de justiça e de querer punir aqueles que cometem crimes? A noção de justiça é outra construção cultural. Ela é moldada pelos valores de uma sociedade e pelo que ela considera bom ou mal. Queremos punir aqueles que cometem crimes porque acreditamos que isso restabelece a ordem e traz equilíbrio. Mas, como vimos ao longo da história, o que é considerado crime em uma época ou lugar pode não ser em outro. Nossa noção de justiça muda com o tempo. Portanto, o desejo de punir ou recompensar está diretamente ligado às nossas percepções de bem e mal, que, como já discutimos, são relativas. Você está dizendo que uma pessoa que tortura outra pessoa por prazer não está cometendo um ato maligno? Isso seria só uma questão de perspectiva? Tortura é, sem dúvida, uma ação horrenda, e não estamos negando isso. Mas mesmo nesse caso, a questão é: por que chamamos de mal uma pessoa que tortura por prazer? Porque a nossa sociedade valoriza o respeito e a dignidade humana. No entanto, para o torturador que está agindo com uma mente distorcida, isso pode ser visto como uma forma de poder ou satisfação. O ponto aqui é que o ato em si não carrega moralidade intrínseca. Somos nós que atribuímos a moral a ele, baseados em nossos valores. Portanto, sim, até esse exemplo extremo pode ser visto como uma questão de perspectiva. Conclusão. Agora que passamos por esses 10 questionamentos, espero que tenha ficado claro que a ideia de bem e mal, por mais enraizada que esteja em nossa cultura e sociedade, é uma ilusão que depende da perspectiva de quem está observando. Quando analisamos profundamente, vemos que nada é absoluto. Tudo o que chamamos de mal ou bem é, na verdade, uma interpretação. A verdade está no que escolhemos enxergar. E é por isso que eu digo sempre: pare, pense, pesquise, reflita, analise e questione. Questione tudo. Questione este conteúdo que você acabou de ver. Questione até a si mesmo.
Questione sua forma de pensar e ver as coisas, pois a verdade pode não ser, nem estar onde sempre pensamos que estivesse. A verdadeira liberdade começa quando você liberta sua mente das ilusões. Eu sou Lúcifer, Max Lúcifer. Esse é o meu nome. Eu sou o portador da luz, trazendo a luz do conhecimento para libertar espíritos, deuses, aprisionados. Um abraço, até a próxima.